A tigresa deu filhotes para esse homem, depois ele fez algo inacreditável. Normalmente, os animais selvagens tentam ficar bem longe dos humanos, muitas vezes por sentirem medo de nós. Assim, quando essa tigresa se aproximava de um homem solitário, ele não esperava a coisa inacreditável que ela lhe pediria. A terra selvagem sempre foi um lugar mágico e que Joseph adorava explorar. Situado em uma pequena vila rural na Rússia, Joseph nasceu e cresceu ao lado da magnífica floresta que cercava a vila. Durante toda a sua jovem vida, Joseph foi levado para a floresta por seu pai para aprender a caçar, rastrear e, geralmente, apreciar a beleza da natureza. Conforme Joseph foi crescendo, ele começou a trabalhar como caçador, pois conhecia bem a floresta e sabia como cuidar de si mesmo enquanto conseguia a melhor caça disponível. Mas mal sabia ele que seu amor pela natureza o levaria a uma situação que mudaria sua vida para sempre. Tudo começou como um dia normal para Joseph. Ele acordou bem cedo e assim que o sol começou a nascer, ele foi para a floresta para que ele pudesse começar o seu dia bem. Alguns clientes pediram para ele pegar um pouco de carne, e a que ele tinha para si também estava acabando. Então, Joseph entrou na floresta com o objetivo de conseguir muita caça. À medida que a manhã avançava, o sol passava pela floresta com um brilho etéreo que o caçador simplesmente não conseguia acreditar de tão lindo que era. Quando chegou o meio-dia, Joseph decidiu fazer uma pausa para almoçar. Ele já havia conseguido caçar alguns pássaros e decidiu cozinhar um para o almoço. Ele estava em uma área desconhecida da floresta, mas Joseph não estava com medo, pois sempre podia seguir seus rastros de volta para a aldeia. À sua frente, o caçador podia ver muita luz, o que significava que havia uma clareira que seria perfeita para descansar um pouco. Mas quando Joseph entrou na pequena clareira, ele nunca teria esperado encontrar o que encontrou. De pé, no meio da clareira estava um tigre. Joseph, no mesmo instante, congelou de medo. O animal tinha ouvido claramente o caçador chegando, já que olhava diretamente para ele quando Joseph emergiu das árvores. Mas apesar de pegar o homem desprevenido, o tigre não precisava querer machucá-lo. Na verdade, o felino estava agindo com muita calma. Aproveitando o comportamento do animal como uma oportunidade, Joseph rapidamente ergueu sua arma e apontou para o animal. Ainda assim, o grande felino não se moveu e simplesmente ficava encarando o caçador. Confuso com o comportamento do tigre e não querendo atirar na bela criatura, se não representasse uma ameaça real para ele, Joseph baixou lentamente a sua arma e começou a rastejar em direção ao animal. Vendo o homem se mover em direção a si, o tigre começou a dar alguns passos para trás, rosnando baixinho em advertência. À medida que o animal se movia, Joseph notou que era claramente uma fêmea, pois suas tetas estavam cheias de leite. Isso significava que ela tinha alguns filhotes por perto. Outra coisa que Joseph notou sobre o animal foi que ele estava claramente machucado. Preocupado com a saúde do tigre, o caçador o chamou baixinho enquanto se aproximava. Isso pareceu acalmar o animal, já que ela parou de rosnar e permitiu que o homem ficasse a poucos metros dela. Uma vez que Joseph estava mais perto da grande felina, ele percebeu que sua ferida era muito pior do que ele pensava. Parecia que alguém havia tentado atirar na pobre felina, e ele a atingiu na parte de trás da perna. No entanto, não foi um tiro limpo e claramente se infectou a ponto de comprometer a saúde do animal. Ao ver o estado horrível da ferida, Joseph instantaneamente tentou ajudar, mas a grande felina o manteve longe com os seus rangers de dentes. O animal então fez algo verdadeiramente extraordinário. Ela se virou e começou a se afastar em direção à beira da clareira, mas parou assim que chegou às árvores. Foi nesse ponto que Joseph começou a ouvir pequenos rosnados. Eram os filhotes da tigresa. A grande gata adulta gentilmente pegou um de seus bebês no chão e mancou de volta para Joseph. Uma vez que ela o alcançou, o felino gentilmente colocou o filhote aos pés do caçador. Ela então voltou para recuperar o seu segundo filhote
e o levou ao lado da primeira. Joseph estava incrivelmente confuso e surpreso com o que estava acontecendo. Ele não sabia o que a tigresa queria que ele fizesse com os filhotes, e ele estava com muito medo do que ela poderia fazer se ele tentasse tocá-los. Foi nesse momento que o tigre começou a se afastar do caçador e de seus bebês. Joseph ficou chocado e tentou dizer ao animal para esperar. No entanto, a felina apenas olhou para Joseph uma vez antes de desaparecer na floresta. O caçador ficou atordoado com o que havia acontecido. No entanto, ele sabia que a mamãe tigre não deixaria seus bebês se não precisasse. E ele temia que a felina adulta soubesse que ele não tinha muito tempo e queria ter certeza de que seus filhotes sobreviveriam. Não querendo deixar os jovens filhotes tigres sozinhos para se defenderem sozinhos, Joseph pegou os animais em seus braços e fez o seu caminho de volta para fora da floresta e de volta para sua casa. Uma vez em segurança e de volta à aldeia, Joseph decidiu levar os 2 filhotes de tigre ao veterinário local. Ele queria ter certeza de que não havia nada de errado com os bebês, para que ele pudesse criá-los da melhor maneira possível. O veterinário confirmou que os jovens filhotes estavam com boa saúde e disse a Joseph como cuidar deles, incluindo o que alimentá-los e com que frequência à medida que envelhecessem. O caçador agradeceu ao veterinário e levou os tigres para casa, onde seguiu os conselhos do veterinário ao pé da letra. Com o passar do tempo, os 2 filhotes que Joseph chamou de Sasha e Alexei começaram a ficar maiores e mais fortes. A certa altura, funcionários do zoológico de uma cidade próxima tomaram conhecimento dos 2 jovens tigres. Eles se aproximaram de Joseph e se ofereceram para comprar os 2 filhotes dele, para que pudessem se tornar parte das atrações do zoológico. No entanto, apesar das grandes quantias de dinheiro que eles estavam dispostos a lhe dar, o caçador se recusou a se separar dos animais. Ele acreditava que estaria traindo a mamãe tigre, que havia confiado seus bebês ao cuidado de Joseph. Eventualmente, chegou a hora de os 2 tigres serem devolvidos à natureza. Se tornaram belos e adultos, conheciam todas as habilidades de que precisariam para sobreviver sozinhos na natureza. Joseph ficou triste ao ver os animais partirem, mas sabia que era o melhor, pois a floresta era onde eles pertenciam. Alguns anos depois, Joseph estava andando pela floresta procurando alguma boa caça para caçar, quando de repente teve a ideia de voltar para a clareira onde havia encontrado a tigresa e seus filhotes. Ele esperava que talvez, apesar das poucas probabilidades, os animais que ele havia criado estivessem de alguma forma na área. Ao chegar à clareira, Joseph notou que o local não havia mudado muito, embora pareça haver alguns buracos estranhos cavados no chão. Sem pensar em muita coisa, o caçador decidiu montar sua barraca e acampar na clareira durante a noite, antes de voltar para sua casa no dia seguinte. Olhando para cima, além de sua fogueira, ele viu um enorme urso parado, saindo da floresta e entrando na clareira. O urso notou o caçador imediatamente e, rapidamente, começou a atacá-lo. Joseph percebeu que ele havia deixado sua arma dentro da barraca e então, sem outra opção, ele pulou de onde estava sentado e correu para a floresta a fim de ficar longe do urso. O enorme urso pardo continuou seguindo Joseph e logo alcançou o aterrorizado homem. Assim, no momento em que parecia que Joseph poderia não sobreviver, 2 borrões laranja e pretos apareceram das árvores e ficaram entre o urso e o homem. Quando Joseph começou a se acalmar, ele percebeu que os 2 borrões eram, na verdade, Sasha e Alexei. Os 2 tigres adultos se certificaram que Joseph estava atrás deles enquanto lutava contra o urso pardo. Eventualmente, o urso se cansou
desistiu de sua presa e foi embora. Joseph não podia acreditar que os 2 animais que ele criou vieram para ajudá-lo em um momento de maior necessidade. Embora Joseph soubesse que nunca mais os encontraria novamente, ficou muito feliz em ver os 2 animais saudáveis e bem no ambiente ao qual pertenciam. Essa foi mais uma história sensacional. O que vocês acharam dessa história? Diga para a gente nos comentários abaixo. Gostamos muito de saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.